Graças a Deus por essa manhã na casa do Senhor, pela oportunidade que nós temos para aprendermos, para crescermos em graça e no conhecimento do Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E nessa manhã nós vamos para a lição de número 3, está na sua revista, a partir da página 15. Quando você abre aí na página 15, você já tem a igreja, o corpo de Cristo. E logo na página 15 você encontra o texto áureo, que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Você encontrou aí a página 15 da sua revista? Tem aí o texto áureo. Diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Individualmente seus membros. Quando você vira a página, você encontra na página 16 a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o versículo de número 27. Você pode acompanhar a leitura aí na sua revista. O texto está aí na página de número 12 da sua revista. Vamos ler a palavra do Senhor? Já que nós vamos ler todos na revista, eu vou fazer a leitura aqui na revista. Vamos nos revezar nela. Eu leio o versículo 12, os irmãos juntos leem o 13, eu o 14, os irmãos o 15, e assim a gente vai até o versículo de número 27. Tá certo? Eu vou começar então aqui no versículo de número 12. Diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois somos batizados no Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós cuidado, porque Deus nos nós. Agora vamos ler todo mundo junto, né? É o mesmo texto, está com a mesma tradução, não tem Bíblia de tradução diferente. Vamos repetir o versículo 13? Vamos lá, todo mundo junto? Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Vamos juntos, 15? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Versículo 17. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos amados, a esses revestimos com muito mais honra, e os que em nós não são decorosos têm mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Aleluia. Amém. Irmãos, é interessante nós observarmos a didática de Deus, né? A didática de Deus. A introdução da revista aqui, nós vamos seguir exatamente o que está na revista, tá certo?
ela nos traz aqui a importância dessa didática de Deus, a forma como Deus se utiliza para nos transmitir o conhecimento. As técnicas, a arte de Deus transmitir esse conhecimento, porque didática é isso. Peguei o conceito ali no dicionário, diz assim: didática é a arte de ensinar. É a parte da pedagogia que se ocupa de métodos e técnicas de ensino, entendeu? Estuda diferentes processos de ensino e de aprendizagem. Então, a didática de Deus, a forma como Deus transmite o conhecimento, ela é espetacular. Deus é o Senhor da didática. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele se utilizava de coisas físicas, de coisas materiais, para transmitir o conhecimento das coisas espirituais. Ele se utilizava de coisas do dia a dia das pessoas. Era o pão, era a água, era o caminho, era a porta, para transmitir verdades espirituais, para levar o povo à compreensão de algo espiritual. Ele trazia o tangível para que as pessoas pudessem ter acesso ao intangível. Ele trazia o conhecimento das coisas, apresentava as coisas materiais para que através delas o conhecimento espiritual viesse, o entendimento das coisas espirituais viesse. E com os discípulos dele não foi diferente. Os discípulos também continuaram nesse mesmo caminho, nessa mesma técnica, se utilizando desse mesmo processo, porque aprenderam com o Mestre, porque aprenderam com o Senhor. Né? E é uma forma excelente de você ensinar, porque você traz algo do conhecimento das pessoas, algo que elas entendem, algo que é do dia a dia, que elas convivem com aquela realidade, porque Jesus chega e diz: olha, eu sou a videira. Eu sou a videira. E aquele povo conhecia a videira. Aquele povo plantava a videira, eles tinham vide em casa. Eles sabiam do que Jesus estava falando. Então, quando Jesus diz: eu sou a videira, vocês são ramos, vocês não podem dar fruto se não estiverem em mim, eles compreendiam isso com uma facilidade, porque eles sabiam o que Jesus estava querendo transmitir, quando Jesus se utilizava desse recurso. E em relação à igreja, irmãos, não é diferente. Nós, nas lições passadas, nós aprendemos que a igreja, ela foi instituída pelo Senhor Jesus. Ela é a menina dos olhos de Cristo. A coisa mais importante para o Senhor é a sua igreja. E Ele mesmo estabeleceu, Ele não deixou que ninguém fizesse isso. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. E veja que Ele, se utilizando das técnicas romanas de estabelecimento das organizações, como é que é? Das fundações, né? Ele aplica isso à fundação da igreja, né? Ele estabelece a sua igreja, ele dá à sua igreja todas as riquezas, todos os recursos necessários, o patrimônio necessário para que ela pudesse existir, para que ela pudesse realizar a sua função, para que ela pudesse desempenhar o seu papel. Nós vimos que são muitas as riquezas espirituais que o Senhor nos proporcionou. Mas a igreja vai muito além de uma instituição, de uma simples instituição. Se é que podemos chamar de simples, né? Aquilo que Jesus estabeleceu. A igreja vai muito além disso. Há um conhecimento muito mais profundo acerca da igreja. Há uma visão muito mais profunda do que significa a igreja, do que ela representa, do que ela de fato é e do que nós somos dentro da igreja. E esse conhecimento ele nos é trazido pelos apóstolos do Senhor. E as técnicas que eles se utilizam para transmitir esse conhecimento são as mesmas do Senhor Jesus. Nós vamos encontrar Paulo, nós vamos encontrar Pedro trazendo esse conhecimento mais profundo da igreja e comparando a igreja com coisas que a gente já conhece, com coisas do nosso dia a dia, para que nós pudéssemos ter essa visão, ter essa compreensão do que de fato é a igreja. Ele chega e diz: olha, a igreja é a noiva de Cristo. Ele chega e diz: a igreja, ela é o rebanho do Senhor. Ele diz: olha, a igreja é o corpo de Cristo. E em cada um desses símbolos, em cada uma dessas simbologias, ele traz uma faceta diferente da igreja, ele mostra um lado diferente da igreja, ele nos traz um conhecimento mais profundo do que a igreja é, do que a igreja representa, e da minha participação e da sua participação na igreja. Entende? Então, ele, se utilizando dessas técnicas, traz esse conhecimento. E a partir dessa lição número 3, as outras lições que se sucedem estarão exatamente trazendo esses exemplos, essa didática dos apóstolos em explicar o que é a igreja.
Entendeu? E hoje nós vamos ver a igreja como o corpo de Cristo. A igreja como o corpo de Cristo. É interessante observarmos, irmãos, que Jesus estava na sua glória. Ele era Deus, é isso que João diz. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então Jesus era Deus. E como Deus, Jesus não tinha um corpo físico. Jesus não tinha um corpo, Jesus era espírito. A Bíblia diz que Deus é o quê? Espírito. Se Deus é espírito, Deus não tem um corpo físico. Ah, pastor, mas eu já li sobre a mão de Deus, sobre o braço de Deus, eu já li sobre a boca de Deus. Sim, a Bíblia se utiliza dessas figuras exatamente para que nós possamos entender a forma como Deus age, o agir de Deus, para que a gente possa ter uma compreensão de como Deus faz, de como Deus age, porque nós, na nossa visão limitada, jamais poderíamos entender se Deus não se utilizasse dessa didática. Não é isso? Então, quando a Bíblia fala da mão de Deus, do braço de Deus, não significa que Deus literalmente tem um braço. Deus é espírito. O espírito não tem um corpo. O espírito é invisível. Paulo escreve aos Colossenses e ele diz, olha, ninguém jamais viu a Deus. Você entende? Então Jesus, ele era Deus, e como Deus, ele era espírito. Mas um dia ele se fez carne. Um dia ele veio habitar entre nós. Houve essa necessidade de que o verbo de Deus, de que ele que era Deus, deixasse a sua glória e assumisse a forma humana. Tivesse um corpo, assim como eu e como você. Um corpo igual ao meu, um corpo igual ao seu. Você entende? E a gente pergunta, por que Jesus teve que tomar essa forma? Por que Jesus teve que se tornar homem e se tornar como um de nós? Por que Jesus teve que ter um corpo como o nosso? E a palavra de Deus, ela explica isso. Primeiro porque era necessário que ele viesse morrer pelos meus e pelos seus pecados. Era necessário que ele viesse e morresse pelas nossas culpas. Assumisse a nossa culpa e levasse sobre si e pagasse o preço exigido por Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. E Jesus precisava morrer. E ele precisava de um corpo físico, como o meu e como o seu, para que pudesse sofrer tudo aquilo que Deus tinha reservado para mim e para você, para que ele pudesse levar o peso da minha e da sua condenação até a cruz e morresse ali. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos ler bastante hoje, irmãos. Hebreus, capítulo 2, veja o que o escritor aos Hebreus ele diz aí no versículo de número 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Diz assim, observamos, no entanto, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Deus o fez assim para que ele pudesse morrer por mim e por você, para que ele pudesse ir à cruz e sofrer os nossos pecados. De outra forma não seria possível. De outra forma, isso não aconteceria. Então, era necessário que ele tivesse um corpo como o meu e como o seu. Uma outra razão porque Jesus teve um corpo físico, porque foi necessário que ele assumisse a forma física, é porque quando Cristo abre mão da sua glória, ele esvazia-se da sua glória, ele assume a forma humana, ele se identifica comigo e com você. Há uma identificação de Cristo comigo, com você. Cristo se identifica com a minha natureza, com a sua natureza, com a natureza humana. Há essa identificação de Cristo com a natureza humana. E é interessante que ele deixa a sua glória, como o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Filipenses, né? Esvaziou-se da sua glória. O contrário do primeiro Adão, o segundo Adão não teve por usurpação ser igual a Deus. O primeiro Adão, ele quis ser igual a Deus. O diabo chega e diz, olha, você pode ser igual a Deus. Né? Deus não quer que você seja igual a ele. Coma da fruta e você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus. O segundo Adão, ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se, ele deixou sua glória, ele tomou a forma humana, abrindo mão da sua glória. Mas essa glória ele recupera depois quando ele ressuscita. Essa glória ele recupera depois quando ele cumpre todo o propósito de Deus aqui na terra e volta para perto do Pai. E ele compartilha essa glória comigo e com você, com todos aqueles que ele salvou.
Ele compartilha essa glória conosco. Ele nos faz parte dessa glória. Ele que se fez homem para participar da nossa natureza, agora quando nos salva, nos faz participante da natureza dele. Da sua natureza. Entendeu? E ainda no capítulo 2 da carta aos Hebreus, veja o que diz aí os versículos 10 a 13. Veja o que diz. Diz assim: ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E porei neles a minha confiança. Outra vez ele afirma: aqui estou, eu com os filhos que Deus me concedeu. Então Jesus ele não se envergonha agora de nos chamar irmãos. Ele nos fez participantes da família de Deus. Ele nos trouxe para a família de Deus. É aquilo que o apóstolo João descreve, né? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos tornamos agora parte da família de Cristo. Isso só foi possível porque um dia ele veio aqui, ele assumiu a forma humana, ele se identificou comigo e com você, com a minha natureza e com a sua natureza. Entendeu? Para que pudéssemos depois participar da natureza dele. Ele também se fez homem porque ele seria elegido por Deus, nosso sumo sacerdote eterno. E para ser nosso sumo sacerdote, misericordioso para conosco, fiel para com Deus, era necessário que ele assumisse a forma humana. Era necessário que ele conhecesse todas as nossas fragilidades, participasse de todas elas. Como homem, Jesus ele foi um bebê, uma criança recém-nascida, dependia dos cuidados de outras pessoas. Foi criança, foi adolescente, cresceu, se tornou homem, teve fome, teve sede, sentiu frio, sentiu calor, sentia cansaço, sorria, se alegrava. Então ele experimentou todas as fragilidades humanas, tudo aquilo que eu e você sentimos, tudo aquilo pelo qual eu e você passamos, ele, como homem, também passou, porém sem pecar. Porém sem pecar. Ele se manteve fiel para com Deus. E só assim ele poderia assumir essa posição de sumo sacerdote. Só assim ele poderia interceder por mim e por você, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas limitudes. E a Bíblia vai mais longe, diz que em tudo ele foi tentado. Cristo sofreu todo tipo de tentação que você possa imaginar. Como homem, e venceu todas elas, sem pecado. Vamos ver o que diz Hebreus no capítulo 2, a partir do versículo 17. Olha o que diz o capítulo 2 de Hebreus. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar a propiciação pelos pecados do povo, considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Então, para que ele pudesse defender a mim e a você, para que ele pudesse interceder por mim e por você, ele precisava passar pelo que eu e você estamos passando. Sentir o que eu e você estamos sentindo, para que ele pudesse exercer esse sacerdócio em relação a nós. Então era necessário que ele tivesse um corpo humano para isso. Era necessário que ele tivesse um corpo físico para que pudesse passar por todas essas coisas, para que pudesse enfrentar tudo isso. E por último, ele precisava de um corpo humano, porque ele é o substituto perfeito. Ele é o substituto perfeito. Quando o homem pecou, no início, lá no Éden, o que Deus disse? Se você comer, você vai morrer. Você vai morrer. O dia que você comer, você vai morrer. E o homem pecou.
E o homem comeu. E Deus procura o homem, e o homem se esconde no jardim. E quando Deus encontra o homem diz, Deus pergunta, por que você se escondeu? Ele diz, porque eu estou nu. E eu me escondi. Deus ali, depois de distribuir a recompensa de cada um pelo que fez, né, o que ele faz? Ele mata um animal para poder vestir o homem. E a partir dali, toda vez que o homem pecasse, ele teria que apresentar um animal diante de Deus, para que aquele animal fosse imolado em seu lugar. Aquele animal morria pelo pecado do homem. E com o sangue daquele animal, o pecado do homem, a falha do homem, ela era coberta diante de Deus. Mas tudo aquilo apontava para o que Deus faria. Conforme a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher viria. Da semente da mulher ele levantaria o substituto para morrer pelos pecados do homem. E o sacrifício de Jesus, ele foi muito, infinitamente maior do que o sacrifício de qualquer animal. Se o sangue dos animais, diz o escritor aos Hebreus, era capaz de cobrir os pecados daquelas pessoas cerimonialmente, imagine o sangue de Cristo. Ele aniquilou o pecado. Ele aniquilou o pecado. E agora não há mais necessidade desses sacrifícios todos os dias, do sacerdote entrar no lugar santo todo ano, no lugar santíssimo todos os anos para oferecer sacrifício. Não há mais necessidade disso, porque Cristo entrou e de uma vez por todas ofereceu o sacrifício perfeito a Deus. E ele só podia fazer isso como homem. Foi o homem que pecou, era o homem que tinha que morrer. Em Adão todos nós fomos condenados, agora no segundo Adão todos nós fomos resgatados da nossa natureza antiga. Todos nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Todos nós fomos salvos nele. O sacrifício dele foi perfeito. E ele só podia fazer esse sacrifício perfeito assumindo a forma humana, tendo um corpo físico como o meu e como o seu. De outra forma não seria possível. Tudo isso está no capítulo 9 da carta aos Hebreus. Você abrindo ali no capítulo 9, rapidamente. A partir do versículo 12. Diz assim, não por intermédio de sangue de bodes ou novilhos, porém mediante o seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos e uma vez por todas conquistando a eterna redenção. Portanto, o sangue de bodes e de touros ou a cinza de novilhas espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam extremamente puros. Quanto mais o sangue de Cristo, que é mediador, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência do comportamento que conduz à morte, para servirmos ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo foi perfeito. Foi perfeito. Só precisou ser feito uma única vez. Assim como o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois do juízo, Cristo morreu uma única vez, apresentando diante de Deus de uma vez por todas o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. O homem perfeito, o segundo Adão, ofereceu a Deus o sacrifício em resgate de toda a humanidade. Amém? Então era necessário que Cristo tivesse um corpo físico. Era necessário que Cristo tivesse um corpo para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados, ser o nosso sumo sacerdote eterno, para que ele pudesse se oferecer em sacrifício perfeito a Deus pela nossa redenção. Pagar o preço exigido por Deus. Ele só poderia fazer isso se ele tivesse um corpo como o meu e como o seu. Quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, ela não está falando que nós somos o corpo físico de Cristo. Não é o corpo que Cristo veio, que foi à cruz e que morreu. Não é? Ela está falando no sentido espiritual. A igreja é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e tem a igreja como corpo. Cristo nos deu o privilégio de participar do seu corpo, de ser parte do seu corpo. E é interessante nós observarmos isso, porque no momento da ceia, no momento que ele parte o pão, ele diz assim, olha, este é o meu corpo que é partido por vós. No momento em que ele celebra a ceia e ele pega o cálice e ele dá graça, ele diz, tomam e bebam, porque é o meu sangue que foi derramado por vós. E a partir daquele momento se estabelece ali uma ligação mais profunda entre a igreja e Cristo, entre nós e Cristo.
Cristo nos abre a oportunidade de sermos parte, de participarmos do seu corpo, de participarmos do seu sangue, de sermos parte do seu corpo. É interessante observar isso, né? Porque a ceia, ela é tudo aquilo, como diz aqui na página 18, se você abrir aí sua revista, na página 18, tem aí, primeiramente, no segundo parágrafo da página 18, diz assim: primeiramente, tudo o que você e eu já estudamos e ouvimos em nossa amada igreja sobre a primeira ceia está correto. Sim, Jesus estava fazendo a nova aliança, retirando a humanidade da aliança velha. Sim, Jesus estava ali estabelecendo um memorial, porque ele sabia que a nossa mente ela esquece com facilidade das coisas, então ele estava estabelecendo ali algo que ficasse como memorial para que eu e você jamais pudéssemos nos esquecer que um dia ele veio e morreu pelos nossos pecados e que um dia ele voltaria para nos resgatar. Então a ceia é isso, é esse memorial, é esse momento da mudança em que ele nos tira da velha aliança e nos traz para a nova aliança. Né? Ele diz, é um novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. E é também um ato de comunhão. É um momento em que Cristo estabelece uma comunhão maior entre aqueles que ele chamou. Então a ceia é tudo isso. Sim, ela representa tudo isso. Mas ela também representa, além disso, esse momento em que Cristo nos permite, por sua graça, fazermos parte do seu corpo. Nos faz participantes do seu corpo. É interessante porque o texto que nós temos, o texto bíblico que nós temos aqui na revista do Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 53 ao 59, você pode acompanhar aí na revista, diz assim: disse-lhes Jesus, está na página 18 da sua revista, aí bem no finalzinho da primeira coluna aí da esquerda. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Essas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Veja que nesse texto Jesus ele traz já essa ideia de que a participar do seu corpo, comer do seu corpo, beber do seu sangue, é ter parte com ele, é fazer parte dele. Há uma outra interpretação para esse texto aqui, e é interessante porque a interpretação de que esse texto não tem nada a ver com a ceia, que quando Jesus ele fala ali acerca do comer do seu corpo, beber do seu sangue, ele está falando da sua palavra, de viver conforme a sua palavra, de alimentar-se de Cristo, é seguir a Cristo, é olhar para Cristo, para o que Cristo ensinou e viver conforme aquilo que Cristo ensinou. Isso é se alimentar de Cristo, isso é viver para Cristo. Entendeu? Isso é viver de Cristo. Então, quando ele diz, olha, quem de mim se alimenta, quem come do meu corpo, quem bebe do meu sangue, esse foi aquele discurso que Jesus fez, e quando Jesus termina o discurso, houve uma debandada. Muita gente foi embora. O pessoal falou, eu vou ficar com esse camarada, ele quer que eu coma a carne dele, ele quer que eu beba o sangue dele, que coisa mais horrível. Aí começou o pessoal a ir embora, né? Não entendeu o discurso de Jesus. Né? Mas Jesus também, nesse momento, há uma outra interpretação que diz que Jesus, nesse momento, já estava abrindo ali aos discípulos o que ele faria mais tarde, no momento da ceia. Ele já estava trazendo ali uma ideia, tanto é que quando no momento da ceia ele pega o pão, ele parte, ele diz, é meu corpo, comam, é meu sangue, bebe. Alguém questionou? Alguém disse, como aí, é seu sangue, eu vou beber. Talvez eles tivessem lembrado desse discurso de Jesus, nesse momento, quando Jesus chama a atenção para esse fato, de que comer do seu corpo, beber do seu sangue, é fazer parte dele, é ter parte com ele. O apóstolo Paulo, ele nos traz uma compreensão um pouco mais profunda disso. Ele abre a nossa mente para esse texto aqui, para que a gente tenha uma compreensão melhor.
Quer ver? Abra, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14. Olha o que Paulo diz. Falando da ceia do Senhor. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 14. Ele está tratando aqui sobre idolatria, mas ele usa como exemplo a mesa do Senhor, ou seja, a ceia do Senhor. Versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel. Porventura, os que comem do sacrifício não são participantes do altar? Sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que os pagãos sacrificam que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejais provocar ciúmes ao Senhor? Porventura sois mais fortes do que ele? Veja que Paulo fala da idolatria, mas ele usa o exemplo da ceia. Ele diz, olha só, quando você participa da mesa do Senhor, quando você participa do cálice, quando você participa do pão, você está participando do corpo de Cristo. É o momento em que você tem parte nesse corpo, você é parte desse corpo. A comunhão entre você e Cristo. Aí ele diz, por essa razão você também não pode participar da mesa dos demônios. Né? É por isso que crente não come Cosme e Damião, por isso que crente não vai para a festa junina, não vai lá comer os docinhos, a Maria Mole, a canjica, o milho lá na festa junina, porque tudo aquilo é sacrificado a ídolo. Aí Paulo diz, não que o ídolo seja alguma coisa, não que o sacrifício ao ídolo seja alguma coisa, que não tem valor nenhum, mas o que há por trás disso, sim. Porque eles oferecem isso aos demônios. E quando você participa dessa mesa, você passa a ter parte com o demônio. Você não pode ter parte com Cristo e com o demônio. Então é muito sério, né? Então, o exemplo que nós vamos tirar aqui é a primeira parte, quando ele diz, olha, o cálice do Senhor e o pão que nós participamos nos faz parte do corpo de Cristo. Nos torna parte do corpo de Cristo. E Paulo vai citar aqui vários exemplos. Volta um pouquinho no capítulo 6 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12. Olha o que diz Paulo. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitará o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Versículo 15, presta atenção. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Paulo está dizendo, o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é membro de Cristo. Pertencemos ao corpo de Cristo. Aí ele diz, tomarei os membros de Cristo e unirei a uma prostituta de forma alguma. Ou não é do vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da idolatria, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo comete. Quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo.
O versículo 15 é a chave. Paulo diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E a consequência disso é: seja santo, se purifique. Seu corpo é membro do corpo de Cristo. Você é parte de Cristo nesse mundo. E continua os exemplos. Nós vamos agora para 1 Coríntios. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 1. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Ele continua trazendo essa ideia de que a igreja é o corpo do Senhor Jesus. Cada um de nós somos membros, nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, e da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Versículo 8. Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Versículo 11. Assim ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Versículo 16, ele diz: dele todo o corpo, o 15, desculpe. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então nesse texto ele diz, eu e você pertencemos ao corpo de Cristo. Eu e você somos parte nesse corpo. Cristo nos colocou em seu corpo e nos deu uma função específica a ser desenvolvida nesse corpo. Como membro de Cristo, eu e você temos uma função específica para desenvolver. E o desempenho da minha função e o desempenho da sua função nesse corpo fará com que o corpo cresça. Fará com que o corpo se desenvolva. Fará com que o corpo atinja a maturidade. Sou eu e você realizando a minha função como membro do corpo de Cristo. Entende? Veja o versículo 12, acho que é o versículo 12, que diz assim: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, cada membro, realizando a sua função, faz com que o corpo cresça e seja edificado. Efésios capítulo 5. Vamos ler esse último texto aqui de Paulo para ver o que Paulo diz aqui, também asseverando que eu e você somos membros do corpo de Cristo. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Esposa, cada uma de vós, respeitai os vossos maridos, porquanto sois submissas ao Senhor. Portanto, o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo a esposa esteja sujeita ao seu marido, aos seus próprios maridos.
Marido, cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. Paulo diz, somos membro do seu corpo, se referindo à igreja e a Cristo. Somos membros do seu corpo. Portanto, irmãos, a Bíblia, ela nos traz essa visão através dos apóstolos, através de Paulo, através de Pedro, de que Cristo, quando Ele nos salva, quando Ele nos resgata, quando Ele nos traz para o seu reino, Ele nos faz membros do seu corpo. E essa visão da igreja como corpo de Cristo, essa visão da igreja como cada membro parte do corpo de Cristo, ela é importante de nós termos. Há um ensinamento profundo aqui de Paulo acerca de como devemos agir, de como devemos nos comportar, de como devemos nos proceder como membros do corpo de Cristo. O texto que nós lemos, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 12, é o texto que está na sua lição, aí na página de número 16, texto, a leitura bíblica em classe, é exatamente isso que Paulo traz. Ele diz, olha, o corpo é uma unidade, mas é uma unidade onde há uma diversidade de membros. É uma unidade onde há uma diversidade. Veja o que diz o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é a igreja. A igreja é da mesma forma. Na igreja existe a unidade no meio da diversidade. Não podemos confundir diversidade não podemos confundir com uniformidade. Não há uma uniformidade dentro da igreja. Não há uma uniformidade no corpo. É isso que Paulo diz aqui. Se todos os membros fossem olho, onde estaria o olfato? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olho? Não pode haver uma uniformidade. Ele diz, olha, se fosse uniforme, não seria corpo. Se todos tivessem a mesma função, se todos fizessem a mesma coisa, se todos agissem do mesmo modo, não seria corpo. É necessário que haja essa diversidade. É necessário que haja essa variação de membros, cada um de um modo, cada um diferente do outro, exercendo uma função diferente. É necessário que seja assim, porque senão não seria corpo. Né? Ele diz no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí aqui, irmãos, nós podemos aprender com Paulo 3 lições importantes acerca dessa diversidade. 3 lições importantes acerca dessa diversidade dentro do corpo de Cristo. Porque a pergunta que se faz é, por que existem muitos membros e por que eles são diferentes? Por que a igreja tem que ser assim? Por que a igreja deve funcionar dessa forma? Por que Deus usa exatamente esse argumento do corpo para exemplificar a sua igreja e mostrar que a igreja ela deve funcionar dessa maneira? Primeiro, porque o corpo, para viver, ele precisa de desempenhar diferentes funções. O corpo ele precisa desempenhar diferentes funções. E cada função é desempenhada por um sistema diferente dentro do corpo. São membros diferentes, agindo de forma diferente, realizando funções diferentes, mas o propósito é o mesmo, é de que o corpo seja edificado, cada membro realizando a sua função, certo? Por isso que não há competição. Não pode haver competição. Eu não posso dizer, olha, por que o Geraldo prega e eu não? Ah, o Geraldo prega, então eu também quero pregar também. Ah, a Carol canta, então eu quero cantar também. Deus colocou cada um no seu lugar. Cada um para desempenhar a sua função. Cada um para realizar o seu papel dentro do corpo.
são muitos membros, são muitas funções. Nem todos podem desempenhar a mesma função. Se todos fizerem a mesma coisa, não vai ser corpo. E nenhum é mais importante. Exato. E nenhum é mais importante do que o outro. Todos têm a mesma importância. Todos têm têm o mesmo valor dentro do corpo. Tem que desempenhar o mesmo papel. Não pode desempenhar o mesmo papel, porque cada um, dentro daquilo que faz, tem a sua importância, tem o seu valor. Tem o seu valor. Entende? Então, por que tem que ser assim? Primeiro, porque um corpo, para que ele viva, ele tem que desempenhar todas as funções. Ou várias funções. Muitas funções. Né? Muitas funções. Então, a mão não pode olhar e dizer, porque não sou pé, não sou do corpo. Né? O olho não pode olhar e dizer, não sou ouvido, então não sou do corpo. Eu poderia até aprender a andar com as mãos. Mas é melhor andar com os pés. Não é? Então cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. E é exatamente para que ninguém fique olhando para o outro e dizendo, olha, por que eu não sou assim? Por que eu não sou pé? Por que eu não sou mão? Você não é mão porque você é pé. Você não é mão porque você é orelha. Você não é mão porque você é o nariz. E cada um vai desempenhar a sua função. E todos são importantes naquilo que exercem. Entendeu? Então, a primeira razão é essa diversidade. E é isso que Paulo diz aqui. Ele diz, olha, se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvidos, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como o quê? Como quis. Como quis. Né? Foi Deus quem colocou assim. Foi Deus quem estabeleceu assim. Né? Foi Deus quem estabeleceu. Já tentou cheirar com o ouvido? Não vai dar certo. Cada um tem sua função. Cada um no seu lugar. Cada um desempenhando o seu papel. Cada um desempenhando o seu papel. Em segundo lugar, por que então essa variedade de membros? Por que existe essa diferença, essa diversidade no corpo de Cristo? Veja, irmãos, que quando Deus ele toma essa iniciativa de colocar cada membro com sua função específica, de diversificar as funções, isso revela a sabedoria de Deus. Isso revela o quanto Deus é sábio naquilo que Ele realiza, naquilo que Ele faz. Porque à medida que eu e você começamos a olhar para o outro membro do corpo e ver que ele desempenha uma função importante e ver que eu preciso daquela função, eu começo a valorizar aquele membro. Eu vou dar mais valor à unidade dentro do corpo. Porque eu sei que aquilo que eu faço é importante para a vida do outro. E aquilo que o outro faz é importante para a minha vida. Entende? Então, quando há essa compreensão, os membros, eles promovem a unidade ao descobrirem que há uma dependência mútua entre eles. A diversidade no corpo é evidência dessa sabedoria de Deus manifestada. Cada membro precisa do outro e não pode se dar ao luxo de viver independente. Viver independente. Já pensou se sua perna direita resolve viver independente do corpo e diz, eu vou embora para outro lugar, e o corpo diz, eu vou ficar? O que vai acontecer? É aí direita, né? O que vai acontecer? Não vai. Não vai. Ninguém é independente no corpo. Um depende do outro. Cada um depende do outro. Ainda aqueles membros que são duplicados em nós, eles dependem um do outro. Tinha uma brincadeira que a gente fazia, no tempo que eu era jovem, né? Que era você colocar as mãos para trás, né? E tentar descascar uma balinha sem usar as mãos. Já brincou disso, Jeremias? Eu sei que é mais ou menos da minha época. Acho que foi num retiro desse aí que a gente tinha uma prova dessa, né? Tinha que descascar a balinha sem usar as mãos. Irmão, pensa na dificuldade. Pensa na dificuldade, você pegar com a boca a balinha e tentar.
descascar a balinha para colocar na boca e tem que tirar o papel e chupar só a balinha sem o papel, isso sem usar as mãos. Pensa, era muito divertido ver as pessoas tentando fazer isso. Porque cada um precisa do outro. Pode até conseguir fazer? Sim, minha irmã. Assim, demonstrando sobre o que o senhor está falando, sobre o óculos. Os olhos, a gente dá muita importância, mas os olhos, para usar óculos, você precisa do nariz. Sim. Olha aí, a irmã está dando um exemplo aí. Você precisa de usar óculos. Os olhos precisam dos óculos. Já pensou usar óculos sem nariz? Vai ter que amarrar uma corda aqui e prender, né? Porque não vai ter como se sustentar. Então, irmãos, essa dependência que faz com que haja uma unidade no corpo, é que faz com que a gente olhe diferente um para o outro. Eu posso olhar para você e dizer, eu preciso de você, eu preciso da sua função, eu preciso que você desempenhe a sua função no corpo para que eu possa desempenhar a minha. Tem que haver essa unidade. Ninguém pode se dar ao luxo de dizer, olha, eu vou viver sozinho, eu vou viver isolado, eu vou me desigrejar, eu não preciso da igreja, eu não preciso do corpo, eu sei me virar sozinho, não sabe nada. Tira o dedo da mão e põe lá. Depois de uma semana você volta para ver o que aconteceu com ele. Não precisa nem demorar uma semana não, volta depois de algumas horas. Não serve mais para nada. Pode pegar e colocar no lixo. Entende? Então no corpo há essa diversidade. Exatamente para que a gente possa olhar para o outro e dizer, eu preciso de você. Eu preciso de você desempenhando a sua função. Como pé, como orelha, como nariz, como membro do corpo, como parte do corpo. Porque quando você desempenha a sua função com perfeição, eu posso desempenhar a minha função também com perfeição. Você entende? E às vezes quando uma parte do corpo ela está debilitada, outra parte do corpo começa a trabalhar, às vezes até dobrado, para suprir a necessidade daquela parte. Não é? Um exemplo bem simples é quando você está com o nariz entupido, você está com uma, sei lá, sinusite, laringite, uma zite dessa aí que entope tudo. Já percebeu? Fica tudo entupido, você não consegue respirar, parece que está tudo fechado. O que você faz para respirar, meu irmão? Abre a boca. Né? Agora, respirar pela boca é fácil? Não. Aí você dorme de boca aberta, dorme para respirar, você ronca porque atrapalha o sono do outro. Tá do lado que você está dormindo de boca aberta, você não pode fechar a boca. Quando você acorda, a garganta está doendo, está toda ressecada, você não consegue nem engolir direito. Aí você que só tinha o nariz entupido, agora conseguiu essas glândulazinhas que tem aqui, amidalite, né? Conseguiu uma amidalite. Por quê? Porque a boca começou a trabalhar um pouquinho mais para suprir a falta que o nariz está fazendo. Então creia, meu irmão, que toda vez que você não deixa de fazer a sua parte no reino de Deus, alguém está trabalhando dobrado. Toda vez que você deixa de exercer a sua função, o seu papel como membro do corpo, alguém está trabalhando para você. Alguém tem que ralar um pouquinho mais. Talvez seu pastor, talvez seu líder, né? Talvez o regente, talvez o colega que canta na sua voz ali, o que toca o instrumento do seu lado. Vai ter que ralar um pouco mais, vai ter que cobrir, vai ter que fazer a função dele, vai ter que fazer a sua, porque você está com algum problema. Né? Então, essa diversidade nos traz essa compreensão de que o corpo ele deve funcionar assim, desse jeito. Em terceiro lugar, a diversidade ela nos mostra que é Deus quem estabelece as funções dentro do corpo. Deus coloca como Ele quer. Paulo encerra esse texto e ele diz assim, lá no versículo 20, a partir do 27. 27 encerra o texto na lição, mas continua o 28 na Bíblia, diz assim, o 27 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu
alguns principalmente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Então, cada um foi Deus que estabeleceu. Cada um Deus estabeleceu. Deus estabeleceu aqueles que vão cuidar da administração, Deus estabeleceu aqueles que vão cuidar da palavra, aqueles que vão cuidar dos enfermos, aqueles que vão trabalhar na limpeza, aqueles que vão trabalhar na ornamentação, aqueles que vão tocar os instrumentos. Deus colocou cada um no seu lugar. Deus chamou cada um e distribuiu dons. E distribuiu função. E eu e você, como membro do corpo de Cristo, precisamos nos localizar nesse corpo. Ver exatamente aquilo que Cristo me chamou para realizar, para que eu possa desempenhar a minha função nesse corpo. Eu preciso acender essa luz e ver se eu estou de fato desempenhando o papel que Cristo me deu dentro do corpo. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, foi para que você pudesse usar na obra. Para que você pudesse desenvolver na obra, desenvolver no reino. E se você guardar isso, se você enterrar esse talento, alguém vai ter que trabalhar dobrado. Alguém vai ser sobrecarregado. E a igreja não vai estar desempenhando o seu papel. Veja que a harmonia dentro do corpo, essa diversidade, quando todos estão trabalhando, desempenhando a sua função, né? Se há um problema com um membro, todo o corpo vai sofrer. Mas se um membro regozija, todo o corpo se alegra com ele. Né? Todo o corpo se alegra com ele. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A diversidade, ela é saudável. A diversidade, ela deve existir. A igreja, ninguém vai desempenhar a mesma função. Nem todo mundo vai estar desempenhando o mesmo papel. Nem todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa. E o fato de você fazer uma função que aos meus olhos pareça ser inferior, aos olhos de Deus, ela não é menos importante. Você tem que estar fazendo. Alguém tem que fazer. E Deus estabeleceu você para fazer. Isso não faz com que você seja menos importante. Embora haja no corpo alguns membros, né, sem os quais nós não podemos viver, né, são aqueles que, né, sem esse você não vive. Você vive sem uma mão. Né? Você pode viver sem um dedo. Vai ter dificuldade? Vai. Mas você pode viver. Tem outros que você não pode viver sem. Né? Você não vive sem os rins. Se tirar os teus rins, você morre. Se tirar seu coração, né? Mas nem por isso a minha mão ela vai ser menos importante. No papel que ela desempenha, na função que ela desempenha, naquilo que ela realiza. Nem por isso o meu dedo, a minha unha vai ser menos importante. Né? E isso faz com que eu tenha um cuidado maior com o meu irmão. Uma preocupação maior com o meu irmão. Olhando como membro do corpo de Cristo. Bem, aqui na revista, para encerrar, né, tem aqui o corpo humano. Né? Eu achei interessante porque o escritor aqui, ele colocou aqui o corpo humano, quando você abre aí a partir da página 19. Eu até pedi para o menino colocar aqui, de forma mais ampliada, mas aí a gente não teve como conseguir o retroprojetor. Mas temos aqui a imagem, né? E longe de ter o conhecimento de biologia e dessa parte de anatomia que os irmãos têm, podia ter chamado a pastora Selma, a Carol, para falar aqui, mostrar aqui as partes do corpo, os sistemas e como eles funcionam, né? Mas vai ficar para a próxima, tá? Eu vou lembrar disso. Né? Eu não sei se os irmãos vão conseguir ver, mas está na página aí da sua revista. A página 19, se você abrir aí, você vai ver o sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular? Ele é formado por todos os vasos sanguíneos, artérias, veias, todos os vasos capilares, né? E o coração. Não, de fato fica bem difícil de ver. Mas você pode abrir sua revista aí, ó. Quando você abre aí, você vê.
E o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que as letras grandes aí diz, o sistema circulatório compreende 97 mil quilômetros de canais. Meu Deus. Pegar os seus vasinhos todos aí, veias, artérias, todos esses vasos capilares, se colocar um ligado no outro aí, Jeremias, dá 97 mil quilômetros. É muita gente trabalhando, né? É muita gente envolvida num sistema só, né? É cada um desempenhando a sua função. É cada um. E o que vai acontecer, pastora, se uma veia dessa entupir? O que vai acontecer se uma veiazinha dessa não funcionar direito? E se ela for bem aqui, ó, aquela que está lá no cérebro, lá? Se ela entope? Isso pode danificar o corpo inteiro, irmão. Veja a importância que você tem. Eu não sei quem você é. Talvez você esteja lá no sistema cardiovascular. E talvez você seja aquele vasinho lá no cérebro lá. Ó. E o dia que você emburrar e dizer não vou, você pode fazer um estrago, meu irmão. Entende? Então, veja a importância de todos trabalharem juntos, de todos exercerem a sua função, porque o corpo precisa disso. Né? E um problema no sistema cardiovascular pode ocasionar um problema sério em outros sistemas do corpo. Você entende? Vira a página aí a gente encontra o sistema respiratório. Né? Outra quantidade enorme de membros do corpo atuando, trabalhando para que você possa fazer isso que você acha que é bem simples, sentado aí respirando. É simples respirar, não é? Simples. Você pensa que está respirando? Nem pensa que está respirando. Você simplesmente respira. Alguém aqui sentou e ficou... Estou respirando, ó. Olha como eu respiro. Rapaz, eu respiro, ó. Ninguém faz isso não, irmão. Você respira e pronto. Você não quer saber quem está funcionando aqui, ali, lá dentro, lá fora. Você não quer saber se os seus pulmões estão funcionando, se a faringe, laringe, traqueia, se está tudo funcionando. Mas se uma dessas coisinhas aqui, irmão, der problema, já era. Você vai ter problema e vai começar a ter dificuldade para respirar. Tudo tem que estar funcionando bem. Cada um tem que estar desempenhando a sua função. Né? E começa aí, ó, na cavidade nasal, aí vem as narinas, aí vem a epiglote, a laringe, a faringe, a traqueia, os brônquios, né? Diafragma, os pulmões. Né? Cada um exercendo a sua função. Cada um exercendo o seu papel. Se um deles resolve não fazer, todo o corpo pode sofrer. Todo o corpo pode sofrer. Aí vem o sistema digestório. Né? O sistema digestório é composto pela boca, né? a faringe, o estômago e por aí vai. Intestino delgado, intestino grosso. Todo esse conjunto aí. Né? Na hora que você come, você fica pensando por onde que o alimento vai passar, qual o caminho que ele vai percorrer, né? Como que está funcionando aqui o seu intestino grosso, seu intestino delgado, né? Como está a sua laringe, sua faringe. Irmão, você simplesmente come. O que vai acontecer lá dentro? Você acredita que todo mundo vai o quê? Trabalhar direitinho, cada um vai desempenhar a sua função de forma correta para que o corpo absorva o alimento, absorva os nutrientes, cresça, se desenvolva. Fique bonito assim como você está. Sistema nervoso. Esse aqui também me encanta, né? Sistema nervoso. Né? O sistema nervoso ele é formado pelo sistema nervoso central, né, que é o encéfalo, a medula espinhal, o sistema nervoso periférico, que são os nervos cranianos, né, e raquianos. Não me pergunte o que é isso, que eu não sei te dizer, né? E o sistema nervoso ele é responsável pela captação, interpretação e resposta às mensagens recebidas. Presta atenção aqui, por favor. Sei que você está envolvido com os desenhos aí, mas
Olha para cá. Olha para cá, por gentileza. Esse gesto aqui. Pegar o copo e tomar água. Você sabe quantos neurônios envolvidos nisso tem? Você sabe o que aconteceu aqui dentro do seu corpo para que você pegasse esse copo, tirasse da mesa, levasse à boca, tomasse a água? Entendeu? O cérebro ele mandou uma mensagem para você para te dizer que estava com sede, e você automaticamente recebe, seu braço recebe uma mensagem do seu cérebro para que você pegue o copo e para que ele levante o copo, leve à boca e você beba água. Irmão, você pensa nisso na hora que você bebe água? Não, você simplesmente chega lá e bebe água. Cada movimento seu, você não para pensar no movimento que você vai fazer, você simplesmente faz. E cada vez que você faz, o cérebro está mandando essa mensagem para o seu corpo para que você realize esse movimento. Veja o dinamismo que há no corpo. A igreja tem que funcionar assim. Cada um fazendo o seu papel. A igreja é dinâmica, irmãos. A igreja só cresce quando o crente trabalha, quando o crente se envolve, quando o crente descobre qual é o seu papel e o realiza. Ele está preocupado, sim, porque se eu não trabalhar, se eu não me envolver, o meu irmão não se desenvolve, o meu irmão não cresce. Então, para que ele cresça, eu tenho que trabalhar, para que o corpo cresça junto. Terminando, os meninos já chegaram, já acabou o meu tempo. Aí tem os outros sistemas aqui, os irmãos vão poder olhar, né? Ver em casa com bastante calma, com bastante cuidado, né? E o que nós vamos entender, irmãos? Com todas essas figuras aqui, com tudo isso que o corpo representa, né? Veja como é complexo o corpo humano. Talvez seja por isso que Jesus disse, olha, a igreja é o meu corpo. Vós sois o meu corpo, os membros do meu corpo em particular. É para que eu e você entenda a importância que nós temos nesse trabalho. O que nós temos que fazer no reino de Deus. Essa visão da igreja como um corpo nos leva a entender a responsabilidade nossa em trabalhar, em olhar para o nosso irmão com mais carinho, com mais cuidado, com mais preocupação. Entende? Então, todo esse conjunto de sistemas que funcionam aqui nos leva a ter essa percepção de que como igreja, não há espaço para o ócio. Não há uniformidade. Não há uniformidade. O corpo humano, à medida que ele vai envelhecendo, o que vai acontecendo? Os sistemas eles tendem a trabalhar de uma forma mais lenta. Mais lenta, né? Vai diminuindo, até que chega uma hora que há uma falência múltipla, né? Não, pastor Anselmo? Falência múltipla dos órgãos. E quando isso acontece, aí pronto. Significa o quê? Uniformizou. Ninguém faz mais nada. Ou todo mundo faz a mesma coisa. Ou seja, ninguém trabalha. A igreja é dinâmica. É trabalho, todo dia. Enquanto você dorme, seus sistemas estão funcionando, estão trabalhando. Eles não podem parar, porque se ele parar, você morre. Então é trabalho. Ser membro do corpo de Cristo é estar totalmente envolvido nele. Totalmente envolvido nele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu espero que tenha transmitido, né, aquilo que me foi passado dentro dessa lição, que é maravilhosa, né? Tem a segunda parte, né? E nós depois vamos continuar com os irmãos falando sobre o corpo de Cristo. Hoje foi somente para demonstrar exatamente isso, que eu e você somos membros do corpo de Cristo. Que o Senhor Jesus, no momento em que Ele estabelece a ceia, Ele me dá a mim e a você a oportunidade de sermos parte do seu corpo. E esse conhecimento ele é aprofundado por Paulo em todos esses textos que nós lemos, quando ele diz, olha, você é membro do corpo de Cristo, você tem uma responsabilidade, você tem um papel a desempenhar no corpo de Cristo. Assim como no seu corpo, os seus membros têm uma atividade a ser desempenhada, você no corpo de Cristo não é diferente. E depois nós vamos continuar na lição número 2, se Deus assim nos permitir. Amém? Obrigado, pastor. Espero ter alcançado aí
a finalidade da lição. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Como Deus é bom e eterna a sua misericórdia.